A gente quer saber de onde surgiu essa ideia de prestar concurso. Qual foi aquele estalo assim que você falou, agora eu vou fazer concurso, quero fazer concurso público, pronto. E fala também da sua formação, o que você fazia antes, só pra gente saber. Certo. Eu sou formada em turismo, ingressei na faculdade em 98, lá na PUC em Campinas, e me formei com 21 anos, super nova, né? E durante um certo tempo eu acabei atuando bastante na minha área. Fui dar aula na FATEC, trabalhei em agências de viagem, trabalhei em operadora, fiquei um tempinho também sem atuar na área por conta do nascimento da Maitê. E eu acho que o start mesmo da questão do concurso público foi pela dificuldade da área do turismo, porque embora ela seja uma área bastante prazerosa, é uma área que acaba exigindo demais da gente. Além do período semanal, né? Eu trabalhava de final de semana, sábado, domingo, às vezes até às 10 horas da noite. Então, a gente acaba que não tem muita rotina. Então, quando eu comecei a pensar a questão do concurso público, foi justamente por isso. De criar uma rotina, um pouco mais de tranquilidade, né? E, de repente, me trazer um pouco mais de estabilidade que o turismo, embora uma área prazerosa, novamente, uma área bastante difícil. E turismo deve ter aquela também, né? Que todo mundo fala, igual o pessoal de eventos, né? Enquanto todo mundo está se divertindo, você está trabalhando, né? Exatamente. Porque a gente trabalha Natal, Réveillon, férias de janeiro, férias de julho, tá todo mundo viajando, a gente está trabalhando para a temporada se desenvolver. E na baixa temporada a gente tinha que trabalhar para que a alta temporada pudesse... Cruel, loucura. Então, é uma área que a gente trabalha bastante. E o problema também é que você não tinha uns finais de semana até para você ficar com a sua filha, né? Porque você tinha que trabalhar. Não, é verdade. Eu sempre trabalhei bastante. Quando eu trabalhava em agência, que era agência de rua, a gente até que trabalhava até o sábado, meio período. Mas quando eu fui para uma operadora de turismo, a gente já trabalhava aos sábados e domingos. Você estava contando nos bastidores, você trabalhava na CVC, né? Sim, eu trabalhei na CVC. E lá você era gerente, né? Sim, fui de 2 lojas. Uma na minha cidade, isso, de duas 2 lojas. E a Maitê, de certa forma, foi criada dentro da CVC, né? Então... Passava sempre lá para brincar, né? Você lembra? Você lembra? Lembro. Ficava dentro de um Carrefour, aí pra mim era divertido, né? Eu era criança, então eu sempre ia lá brincar. Pra ela era tudo diversão, né? Tá quase no shopping center, né? Quase no shopping center, mas era essa dificuldade, né? E a mãe tendo que bater meta. Exatamente, bater meta, tudo. E então a Maitê meio que cresceu dentro dessa área, né? Tá, aí você percebeu que você estava sobrecarregada. Isso. Porque quando você resolveu prestar concurso público, você estava desempregado ou você já estava trabalhando e falou, poxa, eu acho que eu preciso mudar um pouco de vida? Como é que foi? Não, eu de certa forma, eu estava empregada, mas eu tinha uma rotina muito exaustiva. E como ela era pequena, então foi a hora que eu parei de trabalhar, de certa forma, pedi demissão da agência que eu trabalhava, que até então não era operadora, e fui me dedicar completamente para o concurso público. Então, de certa forma, eu pedi demissão, passei umas 2 semanas tranquila, respirando, para depois iniciar os estudos. E como veio essa ideia na sua cabeça? Concurso público, que é uma coisa tão específica. Você já tinha alguém para te motivar, assim, ou você, sei lá, do nada resolveu? Então, são aquelas situações, né? Desde a época do vestibular, lá com 17, 18 anos, meu pai já falava muito, presta concurso público. E às vezes a gente, nessa idade, você ainda não tem aquela firmeza. Você quer mais decidir a sua vida, correr atrás, fazer a faculdade que você sempre sonhou. E na hora a gente não parava para pensar no concurso, né? Meu pai vinha de uma carreira bancária, então ele sempre, professor também, sempre incentivou a questão do concurso. Mas, na época, eu dei a preferência para fazer a faculdade, para fazer o curso de turismo, e não pensava no concurso público. O concurso surgiu na minha vida muitos anos depois. Eu me formei em 2001, e eu fui começar a estudar para concurso público em 2009. Porque você estava trabalhando na sua área, né? Sim, eu fiquei bastante na minha área e
e trabalhando em agência. Na época de faculdade também fiz alguns eventos. Então, foi só em 2009 eu já dava aula na faculdade, quando eu comecei a estudar para concurso. E nesse período, assim, que você resolveu começar a estudar para concurso, você foi na brabeza mesmo ali, correndo atrás de material, ou você chegou a procurar cursinho? Então, foi tudo um pouco assim, meio que buscando pessoalmente, né? Eu tinha algumas informações, mas se a gente voltar no tempo, 2008, a gente não tinha, assim, grandes conteúdos de internet, né? Eu lembro que eu me matriculei, né, nessa época, num cursinho que era LFG. LFG era muito bom. Eu fiz LFG, mas eu fiz um cursinho rápido acho que foram 4 meses apenas, e fui sozinha buscando informação, estudando. O cursinho, ele foi muito bom, ele me deu uma base, porque imagina, eu vinha de uma área completamente diferente para estudar para concurso. O que estuda, o que cai. Aí você se depara com matérias de direito, né? Era super complicado, não tinha formação nenhuma. Então, o cursinho, ele me deu a base, mas foi correndo atrás, foi estudando por outros meios que eu fui adquirindo experiência e consegui chegar até aqui hoje. Maite, e você? Você acompanhou a mamãe? Você lembra quando ela estudava? Eu lembro. Eu era muito criança, né? Então, de certa forma, eu não compreendia o porquê que minha mãe ficava o tempo inteiro presa dentro do escritório e não podia me acompanhar na escola, nos aniversários. Então, eu ficava, nossa, mas você não vai brincar comigo? Mas hoje é super válido, né? Hoje, maior, assim, já compreendo que foi super necessário esses momentos de 8 horas que ela... né, à tarde, ela ficava 8 horas estudando e eu lá, tipo, mãe, você vai brincar comigo? Ô, mãe! E aí minha mãe ficava, não, mas então eu preciso estudar. E digo que é muito importante, né? Hoje já, né? Porque é um perrengue, né? Não, a gente tem criança em casa, né, a gente sabe que é complicado, né? E ao mesmo tempo que você sabe que você precisa estudar, você sabe que precisa dar atenção para ela também, né? Exatamente. Eu admiro muito. Esse episódio aconteceu com a Lia Salgado, né? A famosa Lia Salgado é uma mulher que ficou muito famosa nessa área porque ela tinha 4 filhos. Né? E ela era sozinha, cuidava dos 4 filhos, desempregada, tendo que estudar para passar no concurso. E acontecia das crianças, da menorzinha, falar: você gosta mais do livro do que de mim. Você só quer ficar nesse livro aí. E eu. E criança não entende. Não, porque criança não entende. A criança só acha que a mãe tá ali trancada e não quer dar atenção. Aí quando você vai crescendo, você vai vendo que aquilo não é que ela não quer, ela é necessidade, ela precisa para conseguir passar. Foi um momento, de certa forma, complicado, né? Você tem que abrir mão de algumas coisas, porque eu sabia do nível dos concursos, né? Então, eu sabia que eu tinha que me dedicar, e principalmente por vir de uma área completamente diferente, que eu tinha que me dedicar ao dobro. Sim. Então, é que eu tive ajuda, né, da minha família, assim, para ajudar com a Maitê, mas, de certa forma, foram deixadas de lado festinhas de aniversário dos amigos, passeios, porque a gente precisa se dedicar. E essas horas, esses pontos de apoio são muito importantes, né? Com certeza. Porque é o que te dá uma tranquilidade para você arrepiar ali. Exatamente. Depois, né? Família é super importante. No caso, minha mãe me deu uma super ajuda. Minha irmã colaborou demais, né? Porque era só a gente, mas ficava o dia inteiro em casa. Então, nossa, eu acredito que metade do meu caminhar, se não tivesse tido essa ajuda, né, da família, não que eu não teria passado, mas teria sido um período um pouco maior. E nesse começo aí, a Maitê já falou ali, mais ou menos você estudava 8 horas por dia, você tinha uma regularidade ali, o negócio você conseguia manter o foco. Porque... Sim. Na verdade, assim, eu sempre fui muito focada, né? Sempre na questão de estudar, sempre estudei bastante, desde a época de escola, né? Nunca tive essa dificuldade. Então, quando eu decidi mesmo, eu vou passar num concurso público, porque foi bem assim, eu vou passar num concurso público, não existia outra opção para mim. Então, eu criei um hábito de estudar, eu estudava de 8 a 10 horas por dia, incluindo sábado, domingo. Então, nesse período, assim, deixei saídas de lado com os amigos, jantar, festa, e eu me dedicava mesmo. Mas eu estudava de 8 a 10 horas por dia.
Então você é bem disciplinada mesmo, né? Questão de estudo eu sou. Eu sempre gostei, sim, de estudar. E eu acho que isso ajudou bastante, né? Na questão do foco, de disciplina. Mas era um período longo, né? 8, 10 horas. Fazia pausas, algumas pausas e continuava estudando.